para a gente, que é em relação a um jogador que está próximo de deixar o São Paulo. É um jogador que não teve assim muitas oportunidades, que é Hugo Leonardo. O volante Hugo Leonardo, São Paulo encaminhou o empréstimo dele ao Mito Holy Hockey. Não sei se é assim que se pronuncia, mas é uma equipe japonesa. Então vou ler aqui a notícia. O volante Hugo Leonardo, que tem 22 anos, está próximo de deixar o São Paulo por empréstimo. O tricolor encaminhou a transferência do jovem ao Mito Holy Hockey, clube recém-promovido à primeira divisão do futebol japonês. A apuração do jornalista Gabriel Sá, que aliás está fazendo aniversário hoje. O acordo será validado até janeiro de 2027 e não terá opção de compra. Ele se recuperou de uma lesão no ligamento cruzado anterior que ele sofreu na final da Copinha de 2025, no dia 25 de janeiro de 2025. Ele vinha treinando normalmente com o elenco em busca de recuperar espaço no time principal. E antes da pausa para a Copa do Mundo, ele recebeu uma oportunidade e atuou por 18 minutos na partida contra o Remo, quando o São Paulo foi derrotado por 1-0 pelo Campeonato Brasileiro no dia 31 de maio. Renan, o Hugo sempre foi visto como uma das grandes promessas de Cotia. Ele era muito bem visto pelo técnico Luiz Ubeldia, que o observava na época, né? Uma tristeza ele sofrer a lesão no dia 25 de janeiro de 2025, lá na final da Copinha que o São Paulo se sagrou campeão, um jogador que foi muito importante naquela campanha, aliás. Aí ele voltou, demorou para... perdeu praticamente toda a temporada de 2025. Aí foi se recuperando, a gente ficava na expectativa de vê-lo. E ele acabou não tendo muitas oportunidades. Antes da Copa, teve esses poucos minutos ali contra o Remo. E assim, a gente não viu mais ele tendo oportunidades agora com o técnico Dorival Júnior também. E está próximo de ser emprestado. Renan, como que você vê esse empréstimo, esse possível empréstimo do Hugo? Você acha que o Dorival deveria talvez tê-lo utilizado, precisando ali de opções para o meio campo? Ou é uma decisão acertada do São Paulo? O que você pensa sobre o Hugo? Bom, temos vários pontos de vista a respeito dessa história. Primeiro, a do jogador, né? Vou falar primeiro a minha, o meu ponto de vista, a minha visão a respeito desse jogador. Eu acho que ele poderia ter sido muito mais utilizado no time principal. Você falou, Vanessa, ele machucou no dia 25 de janeiro do ano passado. Faz 1 ano e 8 meses que ele se machucou, né? Então, já é tempo mais do que suficiente. Eu tive a mesma lesão que ele e voltei em 6 meses, que era o protocolo da época. Agora o protocolo são 8. A gente está falando de 1 ano e 8 meses. Pelo que a gente viu jogar na base, eu acho que ele poderia ter muito mais oportunidades. Um jogador versátil, de bastante intensidade, agressividade no meio de campo, qualidade para sair jogando. Gostava muito do que via. Essa é a minha impressão. Vamos lá. Agora, o ponto de vista do menino, do Hugo. Cara, não estou jogando. Na idade que ele está, é melhor sair. Ele precisa jogar. Ele precisa estar dentro do campo. Se é a melhor opção o Japão, aí eu já não consigo te dizer se ele tinha outras oportunidades. Por exemplo, o Negruti foi para o Atlético. Time de Série B, né? Todos os jogos passam para o mundo inteiro, né? Pelo streaming. O Japão já tem essa limitação. Eu não sei qual é a intenção dele, dos representantes do São Paulo com esse movimento que vai emprestar ele por 4 meses. Só até o fim do ano, certo? E sem opção de compra. Não sei se é só para ganhar rodagem, ritmo de jogo, né? Voltar a entrar em campo. Não sei se o São Paulo tem algum tipo de parceria com esse time. Nunca tinha ouvido falar. Um time recém-promovido para a primeira divisão da J-League lá. Enfim, eu acho que para ele é bom. Já que ele não está jogando, ele precisa jogar. Eu tentaria outras oportunidades. Times de Série B. Como ele jogou muito pouco, eu acho que times de Série A seria mais difícil para ele. Mesmo os times lá de baixo. Então, um time de Série B, como foi o caso do Negruti, como eu citei. Aí, o ponto de vista do São Paulo, né? O que pretende com essa movimentação? Acredito eu que se não abriu como é que fala? A opção de compra, é porque pretende ainda que ele volte e seja utilizado, né? Que ele vá, ganhe rodagem, ganhe experiência, ritmo de jogo, entre em campo como profissional, num futebol que é muito intenso, isso a gente deve falar, né? O futebol japonês é muito... Quem tem a oportunidade de assistir futebol japonês, futebol de muita velocidade e intensidade, eu acho que ele vai ser um período importante de maturação para ele também, muito jovem, vivendo muito longe,
como atleta, como homem, né? Como pessoa, como profissional, acho que é um momento de crescimento para ele, mas eu ainda tenho esperança que ele possa jogar pelo São Paulo. Eu acho que ele deveria ter mais oportunidades no time profissional. É legal, Renan, que você trouxe, né, as variadas visões aí, porque realmente tem o ponto do jogador, tem o ponto do clube, que você trouxe também a sua visão, a sua opinião sobre isso. E aqui também temos algumas opiniões nos comentários, né? Tipo, o Paulo Nobre falou: não vejo como decisão correta porque não teve chances. Aí o Oliver também traz: eu acho que o ambiente do São Paulo está tão ruim que é bom para ele sair e trocar de ares. Uma coisa que a gente vê muito: o São Paulo está todo quebrado, vamos dizer assim, né, Renan? Então, as decisões da diretoria, das gestões anteriores, e tudo vai interferindo ao longo do tempo, porque uma decisão aqui não interfere só aqui, interfere muito para frente, então a gente tem que prestar muita atenção a isso. E o lance da base do São Paulo também está toda problemática. Ele que tem 22 anos já, né, já não é um jogador mais de base, não é um jogador mais que está em período de transição, é um jogador que está integrado ao elenco profissional. Mas aproveitar esses jogadores mais jovens se tornou um problema para o São Paulo também, porque o São Paulo não está estruturado. Aí, quando vai usar um jogador numa emergência, tipo o Gustavo Santana agora com o Caleri, não tem um planejamento para usar esses jogadores da base, e o que acaba que o empréstimo acaba sendo uma boa opção. Renan, como que você vê isso também? Que essas decisões ruins nos bastidores do São Paulo interferem na utilização desses atletas na equipe profissional. Porque a gente vê, por exemplo, com o Palmeiras é diferente, por exemplo, o jogador da base se desenvolver lá no profissional. Agora, aqui não é a mesma coisa, não tem como a gente cobrar esses jogadores. Eu acho até interessante que o nosso querido Matheus Conceição, um abraço para ele, nos nossos pós-jogos, ele é o responsável por dar as notas dos jogadores. E ele se nega a dar notas ruins para os jogadores de Cotia. Por mais que o jogo seja ruim, na maioria dos jogos ultimamente. Mas eu até concordo com ele, Renan, porque assim, você vai colocar um menino para jogar, ele não tem nem oportunidade de se desenvolver, por causa da situação de São Paulo. Você vê dessa forma também? Também. Primeiro, responder rapidinho a Kathleen Cristina, está sempre com a gente aqui. Ela perguntou se na idade dele eu iria. Eu não iria, eu fui. Eu fui para a Arábia Saudita, não fui para o Japão. Então, do ponto de vista cultural, um negócio completamente diferente, né? O Japão, país aberto, tá? A Arábia Saudita, completamente fechado nas questões religiosas e tal. Eu fui para a Arábia Saudita na idade dele. Mas vamos lá. Você faz uma pergunta para mim, já praticamente respondendo, né? A pergunta que você me fez é já praticamente respondendo, comparando com o rival do outro lado do muro, né? Os caras podiam ficar ali no muro assim, espiando, né? Antigamente, os jogadores do Palmeiras ficavam olhando a gente treinar assim. Acho que o São Paulo podia ficar olhando ali. Pô, o que esses caras fazem que dá tão certo, né? Ali do outro lado do muro. Mas é mais ou menos isso que você falou. O São Paulo não está estruturado em nenhum departamento, em nenhum setor. De cima para baixo, de baixo para cima, do jeito que você quiser. E a inserção dos meninos da base nesse contexto é muito ruim. Como você falou do Palmeiras, é muito fácil você colocar o Alan para jogar. Tem uma estrutura, e aí eu estou falando do campo, com um treinador já há muito tempo, né? Ele tem o grupo na mão, com jogadores, com líderes que estão lá há muito tempo, né? Líderes positivos, que ajudam na inserção do menino, potencializar as características dele. O São Paulo é completamente diferente, completamente contrário. A gente está falando do Gustavo Santana para ele entrar e resolver o jogo. Não é assim. Não é assim. É um jogo que está 3-0, entra lá, Gustavo. O time com confiança, o time leve, daí que tá raro acontecer isso, né? O time tá no 3-0, né? Mas enfim, o time ganhando, confortável no jogo, um jogo relativamente controlado, é mais fácil você colocar os meninos. Foi isso que eu citei, Vanessa, não sei se você viu no jogo contra o Bolívar. Quando estava 3-1 o jogo relativamente controlado, ele colocou o Ferreirinha e o André. Quando eu teria colocado o Pedro, o menino, o Pedro Ferreira e o Rian, ou até mesmo o Gustavo. Né? Então, é esse momento que você tem que ir inserindo o menino, para ele pegando confiança junto com a estrutura que naquele momento está com confiança, está com leveza para jogar. Né? Aí eu estou falando porque é experiência própria. Eu fui inserido num processo do São Paulo, muito pouca gente vai lembrar, mas não era num momento tão fácil. E para mim foi muito difícil. A gente acaba de ser eliminado por Once Caldas na Libertadores.
Aí que eu começo a jogar, só que era um momento de muita pressão. Quando o time... E eu também não consigo render. Quando o time está mais estabilizado e tal, lá mais para o fim do ano, em 2004, aí eu jogando ali do lado do César Sampaio, Del César machuca, chegou a Alê, e nós dois meninos, um com 17, um com 18 anos, outro com 19, a gente consegue levar, mas num grupo que estava estabilizado. Depois, 2005, aí a história todo mundo conhece, né? Mas eu falo porque, para mim também foi muito difícil. E é raro o jogador que é inserido nesse contexto e dá conta do recado. Por exemplo, o Osório. E já não está jogando mais. E já não está entrando mais. O Osório deu conta do recado de um jeito espetacular, num momento de extrema pressão. O cara jogou no Maracanã com 70 mil pessoas, mano, quando todo mundo esperava a derrota. Jogou bem pra caramba, se impôs, seguro, confiante. Isso é raro. O normal é o contrário. O normal é o São Paulo tomar 3 e está todo mundo apontando o dedo para a cara do moleque, né? Então, esse problema o São Paulo tem sofrido muito. E é um medo que eu tenho de a gente perder e prejudicar a carreira desses meninos. Não prejudicar só o São Paulo, falando como ex-jogador também, prejudicar a carreira deles. A gente achar que eles não valem nada, porque é o mais possível e provável que aconteça nesse contexto, que eles não rendam tudo aquilo que eles são capazes, né? E a gente fala, pô, o Rian não serve, o Pedro não serve, o Hugo não serve, o Gustavo não serve, o Osório não serve. Quando não pode ser assim, entendeu? Mas o momento é difícil, o momento é complicado. No mesmo a gente acaba sendo contraditório. No mesmo momento que eu falo que não é o momento de inserir os meninos do time principal, a gente está pedindo aqui para os meninos jogar. A gente está pedindo aqui para o Hugo, que está errado, o Hugo deveria ter tido mais oportunidade.